meus queridos, amados e diletos ouvintes. Mais uma vez, estou passando aqui para deixar mais um conteúdo sobre o livro de Gênesis. E nesse embalo de mensagem eu estarei, pela permissividade do nosso bom e eterno Deus, deixando uma série de mensagens, incluindo toda a Bíblia Sagrada. E é com muita satisfação que eu vos saúdo com a mais perfeita e santa paz do Senhor Jesus. Mas antes que eu dou início a este conteúdo, peço-te que inscreva-se, deixe o seu like e quando você se inscrever, aperte o sininho e aperte todas, para que todas as vezes que eu estiver postando algum conteúdo, que você tenha a identificação do que eu estou postando e também que você seja notificado. Não deixando de lembrar que o seu like irá subir o nosso conteúdo na plataforma, de maneira que as pessoas irão ter mais acesso e esse conteúdo irá alcançar um nível maior de pessoas. Deus abençoe por tudo. E o que eu quero dizer é sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele é um grande início da Bíblia Sagrada, em conformidade com o significado do seu nome, que o seu nome em hebraico significa Bereshit, ou seja, no princípio. Isso é baseado em Gênesis capítulo 1 e no verso 1. Só que no grego ele está como Gênesis, que tem a origem baseada em Gênesis capítulo 2 e no verso 4. O livro nos permite haver o início de uma grande variedade de realidade que moldam as nossas existências diárias, da criação do universo e do planeta Terra, as origens da vida vegetal e também as origens da vida animal e as origens também dos seres humanos, a origem dos casamentos, das famílias, da nação, das indústrias, da expressão artística, do ritual religioso, da profecia do pecado e da lei, do crime e do conflito, da punição e da morte. Queridos, o livro de Gênesis, ele é muito intenso em nos notificar a sua serventia. O autor deste livro, desde o tempo pré-cristão, os cristãos, eles têm a autoria dessa Torá, que está incluído nos 5 livros, dos quais Gênesis está incluso. E esses 5 livros se chamam Pentateuco. E Gênesis tem se destacado no meio dos 5 livros, que tem sido atribuído ao autor que escreveu este livro a Moisés. Mas Moisés, ele não só escreveu este livro, mas como alguns livros da Bíblia Sagrada. Temos o Pentateuco, que é os 5 livros, porque penta significa 5, livros significa teuco. Então Moisés escreveu os 5 livros. Alguns estudiosos nos relatam que Moisés escreveu também o livro de Jó. E temos alguns salmos que foram escritos por esse mesmo autor, por Moisés. Desde então, Moisés tem sido um grande líder que nós podemos adverter e inserir no nosso conhecimento. Ele é um grande líder realista que regeu os israelitas
de enormes influências, desde o segundo milênio antes de Cristo, com o passado, né, dos antepassados que traçaram essa origem antes de nós, os aristocratas, né, que é os antepassados, eles formaram ali uma unidade egípcia, embora Gênesis seja tecnologicamente anônimo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eles reconhecem que por uma unidade que Moisés, como autor dessa Torá, aí eles deixam uma série de explicação em vários textos, né, que temos em Josué 8:35, Josué 23, no versículo 6, 1 Reis capítulo 2, versículo 3, 2 Reis 14, versículo 6, 2 Reis 26, 23, 25. E não é só isso, é muitos versículos. E ao mesmo tempo, nós temos uma evidência de que Gênesis sugere que a mudança que seria editoriais menores datadas do tempo antigo, que essas mudanças foram inseridas no texto, né? Por exemplo, incluindo várias menções, que inclui a menção de Dan, né? Que está em Gênesis 14:14. Uma cidade que não foi nomeada, senão nos dias dos juízes, essa cidade de Dan. Ela não foi nomeada. E só assim no dia dos juízes, que está em Juízes capítulo 18 e no versículo 29. E o uso de uma expressão que presume a existência dos reis dos israelitas também se inclui no livro de Gênesis capítulo 36 e no verso 31. Esse livro ele é riquíssimo de contextos históricos, porque ele está dentro da Torá. A Torá é um termo hebraico para lei, né, que foi visto como uma unidade até que pelo menos pelo segundo século antes de Cristo, algum tempo antes do nascimento de Cristo, a Torá foi dividida em 5 livros separados, para mais tarde nós referirmos o Pentateuco, né, que literalmente 5 recipientes são citados, tipo o Gênesis, o primeiro livro da Torá, que provém tanto a história universal da humanidade, como também a história patriarcal das nações de Israel. A primeira seção, que está no capítulo 1 e no verso 11, é apenas um casal que se tornou pecador. A segunda seção, ela está de 12 a 50. Os irmãos entenderam que de 1 até o versículo 11, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, está inserindo ali o quê? Um casal, que através do casal inseriu na nação o pecado, ela se tornou pecadora. E de Gênesis capítulo 12 até o capítulo 30, o capítulo 12 até o capítulo 50, ele é uma história mais especificamente apenas referido como uma história patriarcal. Aqui já está focalizando o pacto de Deus, que Deus fez com Abraão, com seus descendentes, Isaac, Jacó, e também com as 12 tribos de Jacó. Gênesis, ele revela o plano de Deus e revela também a bênção
que define a humanidade pelo interlúdio dos descendentes de Abraão. O livro ele inclui vários eventos que são conduzidos e permanece em Israel e também na terra dos egípcios. A mensagem do propósito de Gênesis, que dá a maior focalização, é a criação. Deus, ele é soberano. Deus, ele é Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas a partir do nada, né? Que na linguagem teóloga, que os teólogos chegam a dizer bara, que significa nada. Nenhuma matéria pré-existente existiu. Ele é o Criador e não um artesão. Isso indica que ele tem um infinito poder e ele é perfeito. O controle sobre todas as coisas é perfeito. O eterno existe a partir da ordem da criação. E nenhuma parte da criação deve ser considerada como uma extensão de Deus. Tudo o que Deus criou é bom, porque Ele é Deus bom e Ele é um Deus majestoso. Ele é um Deus que Ele é Senhor e mantém a soberania e também o envolvimento com a sua criação. O controle desse Senhor sobre a história humana é tão completo que mesmo o pior dos atos humanos pode ser usado para servir os seus propósitos, a sua bondade. Se de Gênesis capítulo 50 e no versículo 2, capítulo 50 no versículo 20, você vai entender que Deus transforma o mal em bem. A primeira vida que houve em Gênesis, nós sabemos que foi de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, o Deus único. Diferente do restante da criação, para que desfrutarem a comunhão com o Senhor. E os seres humanos são um paradoxo, que por um lado as pessoas são a princípio, sobre toda a ordem da criação, há um hábito de o seu domínio, que a gente vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 28 e 29. E por outro lado, elas são pecadoras. São seres que se referem a outras pessoas, que começou a partir de Gênesis 3 e do verso 8 a seguir, do 11 até o 11. E também do Gênesis 6, do 5 até o 12. Mesmo assim, durante o tempo da vida das pessoas, Deus espera que elas sigam as suas leis. A lei de Deus sempre esteve presente. Veja Gênesis 4, versículo 7. Ele abençoou aquele que vivia segundo o seu caminho, e ele continuará abençoando aquele que anda nos seus caminhos. A Bíblia traz esse traço de confirmação em Gênesis 6, versículo 8 e 9. Em Gênesis 39, no versículo 2 e 21. Deus deseja operar através dos indivíduos para trazer uma bênção a toda a humanidade, que também temos traços em Gênesis 18, 18
e Gênesis 22:18. Todavia, queridos irmãos, Gênesis ensina que por causa do pecado de todos os seres humanos, devem morrer. Porque Deus proibiu que tocasse na árvore da ciência e do conhecimento. E o salário de tudo isso seria o quê? A morte. Romanos 6, verso 23, o salário do pecado, sim, é a morte. Uma vez que toda a vida foi criada à imagem de Deus, não há uma pessoa ou outra classe de pessoa que seja superior às demais. A humanidade, ela foi criada para viver em comunidade. A unidade mais fundamental da comunidade é a família. Um marido e uma esposa, um homem e uma mulher, juntamente com os filhos. Essa é a maior raiz da fundação de Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, para restaurar novamente a humanidade e se alienar ela com Deus. Porque ela perdeu a sua conformidade, a sua aliança, o seu vínculo com Deus. Por que ela perdeu? Por causa do pecado. O mal é o pecado não originalizado da parte de Deus, ou seja, de Deus para Adão. Ele foi criado inocente e com a capacidade de fazer escolha. O pecado, ele entrou no mundo em um lugar, em um tempo específico da história de Adão e Eva, que escolheram livremente a desobedecer a Deus e caíram nas suas inocências e perderam a liberdade, e também a sua natureza pecaminosa tem passado a todos os demais seres humanos. O pecado, ele resultou a morte tanto física como também morte espiritual. O pecado, ele tem levado a um mundo de dor, de conflito, de desunião, de discórdia, de desobediência. E como podemos fazer para se safar desse mal? Somente com um pacto. E Gênesis é uma narrativa do relacionamento, certamente nos relacionamentos baseados em pactos com Deus. Estes pactos, eles provêm um princípio unificado para a sua compreensão de toda a Escritura, que define o relacionamento de Deus com o homem. O coração desse relacionamento é encontrado na expansão que eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E ele disse isso através do profeta Jeremias, em Jeremias 33, versículo 38. E ele disse por toda a Bíblia. Ele fala em Gênesis 17, 7 e 8. Ele fala em Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Ele fala em Levítico capítulo 26 e no versículo 12. Ele fala em Deuteronômio capítulo 4, versículo 20, Jeremias 11, 4, Ezequiel 11, 20, Ele fala em diversas partes da Bíblia para confirmação da sua palavra. Porque o pacto de Deus com Abraão é o evento principal, tanto em Gênesis como também em toda a Bíblia. Deus chamou Abraão para partir de Ur com destino a Canaã. E prometeu e fez dele uma grande nação, que por sua vez, ele abençoaria
todas as nações. Né? Essa é a confirmação que registra em Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o 3. Deus, ele repete o seu juramento em Gênesis capítulo 22 e no versículo 18. E ele acrescenta ainda mais que seria por meio da semente de Abraão que todas as nações um dia seria abençoada. E Paulo explica o substantivo singular dessa semente com a sua referência a Cristo. Ele fala em Gálatas capítulo 3 e no verso 16. E por meio de Cristo, os descendentes de Abraão, que as bênçãos do pacto abrâmico chegaram a todas as nações. Todas as nações puderam se vincular através desse pacto. Então, meus amados, Gênesis, ele lança um fundamento para tudo que lemos e conhecemos por experiência em toda a Escritura. Por meio de Gênesis, nós podemos compreender aonde que viemos, de onde que fomos criados, como chegamos no estado que estamos hoje, o estado de queda em que nós encontramos, né? O estado primórdio da obra graciosa de Deus a nosso favor. Nós encontramos em Gênesis revelação do propósito original de Deus para a humanidade, né? A primórdia obra graciosa de Cristo. Gênesis, ele nos fornece um fundamento para atendermos o pacto de Deus como Israel, no qual foi estabelecido com a entrega da lei para a comunidade israelita, né? A narrativa das origens da humanidade e do pecado, né? Com a entrega da lei. O relacionamento pactual com Deus nos ajuda a compreender a razão pela qual Deus lhe concede a nossa vida, a sua lei, a sua estrutura. Porque a estrutura de Deus em Gênesis é, sobretudo, uma narrativa, de um ponto de vista e de uma narrativa. Deus, ele é o único herói, um herói bíblico. E o livro de Gênesis, ele é um privilégio distinto que nos apresenta Deus como o primeiro sujeito do verbo no livro. Porque o livro ele é mencionado frequentemente de qualquer aspecto personal. A Bíblia é um conteúdo dos primeiros, dos primórdios, né? Então, no livro de Gênesis, nós temos uma série de introdução que nos leva a entender que, através das primeiras citações que se ocorreu, dada pelo próprio Deus, ela abrange em toda a Bíblia. Porque o primeiro casal que se pecou, ele colocou tudo em perca também. Por quê? Porque através de Adão e Eva, toda geração se tornou pecadora. O homem se tornou pecador. Mas Deus, ele não colocou todos em estágio de condenação. Pelo teu infinito amor, ele nos concedeu a graça. E a graça, ela não é porque nós somos bonitos. Ela não é porque nós temos o cabelo liso ou crespo, porque temos o olho azul ou verde ou caramelado, ou olho de folha.
A graça, ela não é porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 10 diplomas. A graça não é porque nós temos uma estrutura física, um corpo estruturado, desenhado. A graça, ela não vem porque nós temos uma conta bancária bem sucedida, porque somos empresários, porque temos condição financeira boa. Não, a graça, ela vem do mesmo estágio do Bara. Que o Bara, ele foi criado por nada. A graça também. A graça, ela surgiu para quê? Para nos dar condição de voltar à posição que Adão perdeu. E a graça significa favor imerecível. Ninguém merece ser portador da graça. Ninguém merece. Mas ela é um dom gratuito de Deus que ninguém também pode revogar da vida do ser humano. Então, essa é a palavra de Gênesis. Aqui está a introdução do começo de Gênesis. Para mim te inserir no seu conhecimento Gênesis, do capítulo 1 até o 50, eu tenho que inserir sobre a sua vida a introdução desse Bereshit, deste começo, desse livro, que é um livro precioso, que nos contém a origem de toda a criação. Então, esta é a introdução de Gênesis. Eu estarei postando no decorrer Gênesis capítulo 1, 2, 3 até o 50. Depois a gente vai começar. Nós vamos levando a Bíblia inteira. E nesse canal, se você se inscrever na intenção de aprender a palavra, para poder usar em prol do reino de Deus e ganhar almas para o reino de Deus, Deus vai te dar muita graça, muito conhecimento, muita influência para você fazer isso. No mais, eu te agradeço a sua atenção. E a minha próxima postagem já será sobre o Gênesis capítulo 1, que a gente vamos estar falando sobre a criação. Tá bom? Deus abençoa. E a paz do Senhor Jesus. Fiquem todos em paz, em nome do Senhor Jesus.